A paz do Senhor, meus queridos! Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas semanais, tá certo? Antes de falar das nossas dinâmicas, eu gostaria de te dar uma dica pedagógica. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo do ensino bíblico. Quem trabalha com lição de escola bíblica dominical, quem trabalha com discipulado cristão, quem trabalha também com estudo bíblico nos lares, precisa entender que você precisa alcançar um objetivo na hora que está ensinando a palavra de Deus. O objetivo do ensino bíblico é algo muito importante. O objetivo é o que se espera que os seus alunos aprendam em determinadas condições de ensino. É ele que orienta quais os conteúdos que devem ser trabalhados e quais encaminhamentos didáticos são necessários para que isso ocorra. Então, gente, é de suma importância que cada um de nós, enquanto professores, enquanto ensinadores da palavra de Deus, saiba aplicar os conteúdos bíblicos de maneira tal que esteja de forma bem dirigida para facilitar a aprendizagem do aluno. O ensinamento bíblico deve levar o seu aluno a lidar eficientemente com o seu ambiente e agir por si próprio. Isso é muito importante. Não adianta o aluno aprender a palavra de Deus e ele não ter condições de agir por si próprio. Ele precisar de alguém que esteja ao seu lado, sempre orientando, sempre dizendo não faça isso. Não, ele tem que aprender a agir por si próprio. Então, esse é um dos objetivos principais do ensino bíblico. Outra coisa também importante, além de agir por si próprio, ele deve tornar-se independente de outros que lhe digam o que fazer, aprendendo a alterar os fatores determinantes do seu comportamento. Então, como eu disse, não precisa a pessoa que aprendeu a palavra, ele estar sempre com alguém ao seu lado dizendo o que ele deve fazer. Não. Depois que ele aprende, depois que o objetivo foi alcançado, ele vai saber o que deve fazer e qual o tipo de comportamento ele deve ter em cada ambiente que ele vai estar. Tá certo? Então, essa é a dica para você. Mas vamos para a nossa dinâmica de hoje. A nossa dinâmica, ela traz como tema a primeira dinâmica, né? Vivendo como sal. Então, qual é o objetivo dessa dinâmica? É desenvolver o caráter do cristão para fazer com que ele entenda que ele deve viver aqui neste mundo como sal da terra. Quais são os materiais didáticos que você vai usar para esta dinâmica? 3 copos, olha aqui, ó. 1, 2, 3, tá certo? Então são 3 copos. Copos, o bom é usar copo incolor, tá certo? 3 copos, você vai usar 2 saquinhos de sal, olha aqui, ó, 2 saquinhos de sal, tá? Outra coisa também que você vai usar, 1 colher de chá de sal. Então aqui nós temos o sal, ó, e você vai precisar de usar 1 colher. A colher de chá é dessa menor, tá certo? 1 colher você vai usar e também vai precisar de água, tá certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai encher os 3 copos, não vou dizer encher, bote meio pelo menos, meio copo, tá? Colocou a água em cada um dos copos, olha aí, pronto, colocou a água, tá? Então é isso que você vai precisar fazer, a primeira coisa. Então vamos para a nossa dinâmica. Então você, em primeiro lugar, vai explicar que o sal, ele representa o caráter do cristão e a água representa o mundo. Neste momento da dinâmica, a água vai representar o mundo. Mas, professor Roberto, qual a base bíblica que você tem para usar a água como símbolo do mundo, de pessoas do mundo?
Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz assim: eu estou lendo na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então a água pode representar nações, povos. Então as pessoas do mundo está representando a água. E então, como eu disse, você vai pegar 3 copos com água, certo? Conforme estão aqui. Vai pegar os saquinhos, tá? De sal. Esses saquinhos aqui, ó. Então, um saquinho você vai colocar dentro do copo com água, tá? Um saquinho. E o outro, o que é que eu vou fazer? Coloca ao lado do outro copo, do segundo copo, tá? E o terceiro copo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sal e colocar dentro do terceiro copo. E então, gente, depois que você colocar, ó, vai mexer, né? Para misturar bem o sal, ó. Fica aí, certo? Então você tem, no primeiro copo, você tem um saquinho de sal dentro do copo. No segundo copo, o saquinho de sal ao lado do copo. E no terceiro copo, você tem o sal dentro do copo. Então, a partir daí você vai fazer um questionamento aos seus alunos. Qual a situação representa melhor o caráter do cristão autêntico no mundo? Pode ser que alguém diga assim: ah, o que representa melhor é o saquinho aqui dentro do copo isolado, né? Que ele não está se misturando com o mundo. E outro pode até dizer que é o saquinho que está ao lado aqui, né? Do copo. Mas na verdade, você vai explicar cada situação deste sal, né? Com os que estão com o saquinho e o que foi colocado lá no último copo sem o saquinho. Bom, para o primeiro copo, a primeira situação, você vai explicar que o sal aqui representa o crente que está no mundo, né, ele estando dentro da água, certo? Que é o caso aqui desse copo. E então, o saquinho está dentro da água, no entanto, ele não está fazendo efeito nenhum. Por quê? Porque ele está isolado, não é verdade? Está isolado. Isso representa o quê? Isso aqui representa o cristão que, apesar de estar no mundo, não consegue influenciar o mundo. Sim, ele não consegue influenciar com o seu caráter. Por quê? Porque tem algo na vida dele que atrapalha ele influenciar o mundo. Da mesma coisa aqui com o sal. Tem algo que está atrapalhando ele de entrar dentro da água. E muitos cristãos estão vivendo essa situação. O caráter dele está com algum tipo de problema. E por causa disso, ele não consegue influenciar o mundo. Então, ele está aqui, olha, isolado, né? Esse segundo copo aqui, ó, com o saquinho ao lado, perto, representa o quê? Representa o cristão que está convivendo com o mundo, mas não pode fazer efeito nenhum no mundo. Por quê? Porque ele está separado da água, ele está, vamos dizer assim, separado das pessoas do mundo de forma muito radical. Isso aqui representa o quê? Isso aqui representa o cristão que se separa do mundo de forma bastante radical, sem querer nenhum contato com as pessoas, não evangeliza, não faz nada, porque ele se isola do mundo totalmente, não é? E dessa forma ele não pode influenciar o mundo com o seu caráter, porque ele perdeu o contato com as pessoas do mundo. Está tão isolado, ele está vivendo um cristianismo tão eremita, né? Porque os eremitas são aquelas pessoas que se isolam do povo. Então é um cristianismo eremita, onde ele não quer ter contato com o povo do mundo para não se contaminar. E aí fica isolado. Esse não é o tipo de cristianismo que Jesus ensinou para sermos sal da terra e luz do mundo, tá? E o terceiro copo? Bom, o terceiro copo é onde nós colocamos o sal dentro da água. Este aqui vai representar uma terceira situação. Que situação é essa? Representa o cristão que está no mundo
e consegue mudar o estado do mundo com o seu caráter. Porque essa água, ao ser colocada sal dentro dela, ela não tem mais o mesmo sabor. Não, ela agora está uma água salgada. Então é assim que o cristão deve agir no mundo. Diga que a água mudou o seu estado original. Diga para os seus alunos, olha, a água mudou o seu estado original. Ela agora, ela tem sabor, não é? E o sabor dela é salgado. Por quê? Porque o sal influenciou esta água de tal forma que ela não está mais no seu estado original. Assim também é o cristão no mundo. O cristão no mundo, Jesus quando disse, vós sois o sal da terra, o que Jesus estava tentando mostrar é que com o nosso caráter, nós temos uma função muito especial. E qual é a função do sal? Bom, a primeira função do sal é que o sal ele era um tempero para a comida. Ele ainda hoje serve como tempero para a comida, como todos nós sabemos. Então, esta é a primeira característica do sal, né? A comida sem sal não tem sabor nenhum. Fica uma comida insípida, né? E a influência do crente no mundo deve ser como sal na comida. A presença do crente no mundo tem que dar sabor a este mundo, né? A segunda coisa que o sal faz é preservar o alimento dele ficar em estado de putrefação. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum de alimento porque os antigos não tinham geladeira como hoje nós temos. Até alguns anos atrás, as pessoas, por exemplo, para preservar o peixe do apodrecimento, para preservar a carne, usavam sal. Hoje nós temos, por exemplo, muito no Nordeste, a carne de sol, nós temos o charque. São alimentos que são preservados com sal. Assim também era o que acontecia no mundo antigo. Então o crente, como sal da terra, ele vai preservar o mundo desse estado de podridão que o mundo está, né? A não entrar em esse estado de podridão, ou melhor dizendo, né? E por último, o sal também estava ligado à pureza. Por quê, gente? Porque o sal, como todos sabem, né? E estão vendo aqui, é uma cor branca. Então isso fala de quê? De pureza, né? Então o cristão, como sal da terra, ele precisa também trazer pureza para este mundo. Eu não posso, como sal da terra, deixar de influenciar este mundo a ponto deste mundo viver em sujeira. Não. Eu, como sal da terra, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, é para nós trazermos pureza para este mundo. Então, espero que essa dinâmica ajude você nesta lição desta semana, tá certo? E para você também que está dando o estudo bíblico da Palavra de Deus. Mas nós temos uma outra dinâmica bem interessante, que é a dinâmica luz do mundo. Vejam só a importância que tem quando Jesus disse não apenas vós sois o sal da terra, mas também disse vós sois a luz do mundo. Muito bem, gente, vamos dar continuidade à nossa dinâmica, vendo agora a segunda parte, vivendo como luz, tá? Então, esta dinâmica ela tem como objetivo mostrar para o cristão que ele precisa dar um bom testemunho de vida na sociedade em que ele vive, na sociedade em que ele está inserido. Veja bem, o sal fala de caráter, a luz fala de testemunho, porque dá brilho, tá? E o sal é algo interno, então ele fala de caráter. Já a luz fala de testemunho, tá certo? Então esse é o objetivo. O que é que eu vou usar como material? Nós já trocamos aqui tudo, ó, na mesa. Então você vai usar o quê? Uma vela cortada, tá aqui a vela, ó. Já cortei e coloquei ela aqui dentro, ó, tá certo? Uma vela cortada, um copo de vidro, tá? Um prato ou uma tigela, no meu caso eu estou usando uma tigela incolor aqui, ó, tá vendo? E você vai precisar também de água com suco, café, tá? Eu preferi botar café, aqui tem café aqui dentro, em líquido, tá? Café líquido, ou então suco. E fósforo,
tá certo? Fósforo para você acender a vela. Então, o que é que você vai fazer nesta dinâmica? Qual a atividade didática? Bom, você vai colocar no centro da tigela, você vai tentar colocar a vela. Eu já pinguei aqui e colei ela aqui no meio, para a gente facilitar mais a nossa dinâmica, correr mais rápido, tá certo? Olha aqui, colei, né? Você coloca ela no centro aqui e vai acender. Você vai acender a vela. Bom, vamos lá acender a vela, né? Então, a vela acesa aí, ó. Então você vai mostrar que cada um de nós temos luz, ou seja, a luz de Cristo em nossa vida. Então, o prato aqui, ó, ou a tigela, né? Aqui com a vela no meio, né? Então você vai mostrar que todos nós, como crente, brilhamos, estamos brilhando como luz, certo? Então, isso é muito importante que os cristãos entendam, que os seus alunos entendam, que nós, como cristãos, estamos brilhando. Mas aí o que é que vai acontecer? Você vai pegar o café, ó, ou suco um suco de uva, algo mais escuro, tá? Você bota dentro da tigela. Olha aí, tá? A partir desse momento, o que é que você vai fazer? Depois que você colocar um pouco de café, o suco, e você vai dizer que esta coisa que está aqui ao redor dele, o café, o suco, representa ou simboliza o mal que todos nós cristãos estamos cercados. Mas apesar de todo o mal, nós estamos aqui no meio da sociedade brilhando como luz, certo? Então esse é o papel do cristão, brilhar como luz em meio ao mal, em meio ao pecado, em meio à sujeira, em meio a tudo quanto há de ruim. Ele precisa brilhar como luz, como esta vela está brilhando. Então, o que é que você vai fazer logo em seguida? Então, após você explicar tudo, né? Mostrar o papel do cristão, como é que ele deve brilhar no meio do mundo, cheio de sujeira e de tanta coisa, você vai agora mostrar um outro lado do que ocorre com o cristão quando ele é sufocado por este mundo. Você vai pegar o copo e cobrir agora a vela. Veja o que é que vai acontecer. Olha aí. O copo sugou um pouco do café que estava dentro, ele subiu um pouquinho, mas a vela apagou. É aí onde você vai mostrar para os seus alunos que é o que acontece com muitos cristãos, quando se deixam sufocar por este mundo. O brilho dele apaga. A vida espiritual dele não é mais a mesma, ele deixa de dar brilho. Então o cristão ele precisa ter muito cuidado com o mundo no qual ele convive, para que ele, ao invés de ser sufocado pelo mundo, ele possa brilhar como cristão. Então esta é a explicação da segunda dinâmica que você vai aplicar. Se você trabalha com a lição de escola bíblica da CPAD, você pode trabalhar num tópico o sal da terra, no outro tópico trabalhar com a luz do mundo. Tá? Se você trabalha com estudo bíblico nos lares, você pode trabalhar com as duas dinâmicas, explicando cada uma dos passos, né? Cada uma das situações. O cristão como sal da terra e o cristão como luz do mundo. Tá bom? Deus abençoe. Espero que essa dinâmica contribua com o ensinamento da palavra de Deus.